Boa noite, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos de Irmã Angélica. Nessa série que a gente começou na semana passada, a gente está estudando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, obra base do Espiritismo. E para quem não viu a exibição passada, é bom dar uma passada lá, porque tem alguns aspectos bastante interessantes sobre a maneira pela qual o Livro dos Espíritos é concebido. Hoje a gente vai tratar especificamente de uma das partes, da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é organizado em livros, você vai encontrar dentro dele vários livros. O primeiro livro, que é o livro das causas primárias, a gente vai tratar hoje. Capítulo 1, Deus, né? E de alguns temas desse capítulo. O primeiro dos temas é Deus e o Infinito. E o Livro dos Espíritos, por ser um livro constituído de perguntas e respostas, né? Perguntas organizadas por Kardec para a espiritualidade. Vale a gente lembrar aqui que a organização e a estrutura do Livro dos Espíritos não foi ditada pela espiritualidade, mas foi uma organização consciente de Allan Kardec, que montou o Livro dos Espíritos segundo a maneira de estudo da filosofia da época. Então, toda a organização do livro foi feita por Kardec. Da mesma maneira, as perguntas foram colocadas por Kardec para preencher certas lacunas que precisavam ser entendidas para dar corpo à doutrina, que começava a aparecer a partir dali. Ele é constituído, então, por perguntas e respostas à espiritualidade. Então, vamos lá. Esse primeiro item, que é Deus Infinito, é constituído por 3 perguntas e respostas. Primeira delas, o que é Deus? E a resposta da espiritualidade. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a pergunta número 2, o que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Então, a gente poderia dizer que Deus é infinito, na pergunta 3, definição incompleta, né? Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. A gente tem, por tradição, e a grande maioria da população brasileira vem de uma origem judaico-cristã, herda uma percepção ou entendimento de que Deus é uma personalidade e traz consigo as características dessa personalidade. Então é fácil de perceber que as pessoas às vezes dizem que Deus vai ficar bravo com você, ou Deus vai ficar alegre com você, Deus vai ficar triste, Deus deve estar bravo. Essas questões só na nossa mente pequena, na mente humana, que tenta levar para Deus as mesmas características que nós temos. Isso é uma adaptação para que a gente possa tentar colocar Deus de maneira acessível. A gente tenta tangibilizar esse conceito. Quando a gente olha a resposta da espiritualidade, a gente passa a entender, isso está bem claro, que Deus não é uma personalidade. Ele não é aquele velhinho de barbas brancas e túnica branca que está sentado em cima da nuvem, olhando aqui para baixo e vendo o que a gente está fazendo. Ele é alguma coisa que é essa inteligência primária de todas as coisas. Ele não está limitado. Por isso que é tão difícil conceber e definir o que é Deus. E por isso algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar a existência de Deus, porque não conseguem tangibilizar a visão de Deus. E se não existem provas irrefutáveis da existência de Deus, como alguns cientistas costumam dizer, também não existem provas irrefutáveis da inexistência de Deus. Então, se não se consegue provar a existência, não se consegue provar a inexistência de Deus. Tem um vídeo bastante interessante que eu coloquei aqui no canal para quem quiser, tiver interesse em olhar, que chama Deus Existe Sim, é de John Lennox. Esse é um cientista, um professor de Oxford, cristão. Ele advoga sobre o cristianismo e defende a existência de Deus e dá uma explicação. Inclusive a sua plateia, se vocês repararem, ela é constituída de muitos deles professores ateus que não creem na existência de Deus. E ele argumenta para essas pessoas que fazem parte da plateia de Oxford, no sentido de não de convencê-los, mas de explicar da sua concepção da existência de Deus, das suas provas da existência de Deus. É um vídeo um pouquinho longo, tem uns 10 minutinhos, eu não incluí ele aqui,
porque também a linguagem, por ser uma linguagem de cientistas falando para cientistas, a lógica é um pouco rebuscada, um pouco difícil de entender, é preciso olhar e assistir mais de uma vez para poder entender certos pontos, mas é bem interessante, quem quiser consultar, dá uma olhada lá, porque ele é bem legal de ver. Então, essa primeira característica da definição de Deus e infinito é a comparação de Deus com o infinito. Então, Deus não é o infinito, porque o infinito é uma característica. Deus está acima disso. Se Deus criou todas as coisas, é a causa primária de todas as coisas, ele não pode ser nenhuma das coisas pelas quais ele criou. Aí entra num segundo tópico, que são as provas da existência de Deus. E tem 2 provas da existência de Deus. Então a gente tem a pergunta número 4, que diz o seguinte: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que há, e você vai ver que não é a obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Quando você acha uma coisa bonita, uma bela arquitetura, por exemplo, a gente logo procura saber quem foi o arquiteto que criou aquele belo prédio, aquela bela arquitetura, aquela ponte, porque a gente reconhece naquela beleza que está ali colocada que existe uma inteligência antes daquela beleza que planejou, que programou, que construiu e que fez com que aquilo passasse a existência. Então, quando você olha o produto, você imagina, se olha a criatura, você imagina o Criador. Então, se imagina que o Criador é alguém com possibilidades artísticas e dotes de engenharia para poder fazer aquela obra que está sendo colocada. Do mesmo jeito, quando você olha uma obra de arte, por exemplo, um belo quadro de Monet, por exemplo, você remete ao artista, porque você concebe que atrás daquela pintura, daquela obra, existiu alguém que produziu aquela obra. Então, através da criatura, você imagina certas características do Criador. Você não sabe qual que é a personalidade dele, como é que ele era, deixou de ser. O que você já consegue perceber é que era um excelente artista, alguém que tinha o domínio das técnicas de pintura muito apurados e que conseguiu produzir efeitos magníficos numa tela de pintura baseados simplesmente em pincéis e tintas. Desse mesmo princípio, que é o princípio que o Livro dos Espíritos coloca, é assim: olha a obra e você consegue encontrar ali características do Criador. Quando a gente olha uma bela flor, por exemplo, e você nota as características de beleza, de nuances, de tons diferentes, de combinação de cores, isso não é obra humana, por mais que o homem possa ter plantado, por mais que ele possa ter misturado sementes para encontrar uma certa característica diferente, existe um Criador, tem que existir um Criador acima disso tudo, atrás disso tudo, que planejou como seria aquela bela obra de arte, aquela rosa, aquela planta. E assim na natureza você vê vários exemplos desse tipo. Quando você olha um entardecer, um pôr do sol magnífico, com cores absurdamente lindas, ou quando você olha uma paisagem de uma praia, ou de uma floresta, ou do alto de uma montanha, você consegue enxergar o vale todo. Se existe aquela beleza, existe aquele princípio, há de se conceber então que existe um Criador capaz e responsável por organizar aquelas coisas. Quanto mais a gente como humanidade vai evoluindo em termos de ciência, quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo certas características. A gente inicialmente imaginava-se que, por exemplo, que o Sol era um Deus, porque era alguém que estava fora do nosso alcance de visão, tinha uma característica e atribuía-se uma personalidade, corpo, e se julgava ali a Deus. Quando a gente concebe por esses aspectos, não está muito longe da verdade, na medida em que aquilo que a gente não consegue entender, não consegue explicar, é muito mais fácil a gente fazer uma aceitação entendendo que aquilo é Deus, porque na verdade você está olhando a criatura, o Criador, através da sua criatura. Então assim a humanidade foi criando deuses a partir dos efeitos naturais. A chuva, a nuvem, o céu, o entardecer, o sol, a lua, tudo isso passou a tomar uma conotação divina, porque era a maneira de o homem se relacionar com a divindade, com a espiritualidade, na consciência de que aquilo não era de sua concepção, de sua propriedade, ele não tinha criado aquilo, então alguém tinha criado. E esse alguém que tinha criado era Deus. Então, primeiro, inicialmente, ele concebe Deus em cima da criatura e expande isso. Quando a ciência vai evoluindo, a gente vai chegando em pontos mais complexos, vamos dizer assim, e a gente começa a entender que não, o Sol não é Deus. O Sol é simplesmente um astro, é uma estrela que está posicionada
numa determinada região que emana uma certa luz, que essa luz chega até a Terra. Quanto mais a ciência avança, quanto mais o nosso olhar se estende, mais a gente consegue entender certos princípios que regulam o funcionamento do universo. Mas sempre ainda fica a desejar, a entender uma estrutura que garante com que tudo aquilo funcione. Mesmo quando a gente pega uma explicação, por exemplo, de Stephen Hawking com o Big Bang, e fala assim, tudo se originou a partir de uma grande explosão. Ok, que isso seja a realidade. Quem provocou a explosão? O que existia antes da explosão? Então a gente nunca consegue compreender completamente. E a concepção de Deus está nessa incompreensão daquilo que não é visível, daquilo que não é tangível. Consequência disso é esse entendimento de que existe uma inteligência suprema acima de todas as coisas que garante a ordenação do universo, que garante com que todas as coisas funcionem. É inconcebível você pensar que simplesmente a lei do acaso, um punhado de átomos jogados que combinaram aleatoriamente e fizeram criar a vida humana. Por muitas vezes os cientistas já tentaram provocar isso em laboratório e não conseguem replicar esse aspecto da criação. Então, daí vem para esse ponto da provas da existência de Deus. Tem um vídeo que eu vou passar aqui na sequência, que é qual a prova da existência de Deus? É uma entrevista com o Leonardo Boff, que ele explica sobre o seu ponto de vista como é que se justifica ou como é que se prova a existência de Deus. Dá uma olhada aí, vê como é que é legal. Muitos dos que não creem em Deus dizem que mudariam de opinião se tivessem uma prova da existência dele. Qual é a prova da existência de Deus, Leonardo? Olha, Kennedy, eu acho que há um equívoco enorme, saiu nos jornais há dias ainda, que naquele grande centro de pesquisa lá na Suíça, que estão procurando aquele Hadrian, que seria a partícula Deus. Digo, se encontrar essa partícula Deus, eu viro ateu. Porque Deus não é uma coisa que você encontra aqui. Existe uma famosa frase de um teólogo franciscano medieval, chamado até Dr. Sutil, Duns Scotus, diz, se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe. Porque Deus não é do mundo das coisas que eu verifico. Porque, não, ele é o fundamento, aquele que suporta, que permite que as coisas existam. Ele é o mistério do mundo. Então, há muito ateu hoje que é um ateu ético. Ele é ateu contra imagens de Deus, que definitivamente têm que ser negadas. E há uma frase do Concílio Vaticano II, aquela grande reunião de bispos, no século passado, que diz o seguinte, que nós falamos de tal maneira do mundo sem Deus, que apareceu, ou falamos de tal maneira de um Deus sem o mundo, que apareceu um mundo sem Deus. Então há um ateísmo que é fruto de uma pregação, de um anúncio cristão, que não engrandece o ser humano, ou mostra um Deus tão terrível, um abismo aterrador, que não vale a pena crer. Quando para mim a fé é uma aposta, que a vida tem sentido, que há um polo que nos atrai para um fim bom da criação. Mas nós nunca vamos encontrar essa prova no mundo material da existência de Deus. É uma questão de fé, Leonardo, de acreditar que existe. Nunca poderá ser verificado. Não, eu acho que o lugar de Deus não é na razão. Eu acho que o grande equívoco de toda a modernidade foi colocar Deus na razão. E Pascal já viu que não é a razão que sente Deus, é o coração que sente Deus. Deus é uma experiência da profundidade, aquilo que Freud diz, a experiência oceânica do mistério do mundo. E isso é uma questão da razão sensível, da razão cordial. Aquela crença de que a luz tem mais direito que as trevas, que a vida é mais forte que a morte. Esse motor que me empurra continuamente a viver e que os gregos chamavam de entusiasmo. Essa palavra é riquíssima. Entusiasmo significa enteosmos, ter um Deus dentro. Mas aí, Leonardo, não basta a razão para que isso aconteça? Você não precisa que Deus te diga que uma coisa deve ser feita corretamente porque é a coisa certa a fazer. A sua consciência te diz, você faz a coisa certa porque você tem a consciência de que tem que fazer aquilo certo. A gente ouve muito desde pequeno, ó, se fizer tal coisa, Deus vai punir e tal. Você não acha que a razão já constata isso? Você tem que fazer a coisa certa e o bem porque é a coisa correta a fazer, a sua própria voz te diz que você deve fazer isso? Veja, os clássicos da ética, mesmo os ingleses, e o próprio Kant, sim, que é a referência da ética, diz, a razão, ela estabelece as normas, os princípios,
mas a motivação para vivê-los não vem da razão. A razão é uma espécie de máquina fotográfica, ela constata. Sim. Agora, é o coração que te leva, é a paixão, é o interesse pelo outro, é a sensação de que o bem vale mais do que o mal, para mim e para o outro. Então, aí entra uma dimensão mais englobalizante. Não que anulemos a razão, porque senão a fé fica fundamentalismo. Mas a razão, ela nos ajuda a buscar eu diria, as razões negativas, que tem mais sentido crer em Deus do que negar Deus. E Por quê? porque eu fico pensando muitas vezes, e amigos meus, eu até lembro de um querido amigo como o Darcy Ribeiro, Sim. que quase terminando a vida, me invejava, você é inteligente, você acredita, eu gostaria de crer como minha mãe, que morreu com a velhinha acesa, como toda mãe mineira, adoraria crer, mas não consigo, eu vou voltar ao pó cósmico, vou voltar ao nada, e vivia amargurado com isso. Digo, Darcy Ribeiro, nada disso. Você que só lutou pelos pobres, pelos índios, pelos negros, junto com Brizola, você vai cair nos braços de Deus, mãe, que vai te abraçar, beijar e dizer, finalmente você chegou, que morria a saudade de você. Ele teve quase um desmaio, disse, por que não me falaram assim de Deus? Porque um Deus desses eu aceito. Agora falam de um Deus tenebroso, que não estimula a vida. Então eu acho que o ateísmo, quando é tomado a sério, ele é ético, então acho que ele luta pela justiça, pela verdade, mas quando ele é mais metafísico, ele acaba num desencanto. Fora o aspecto, como o Leonardo Boff considera, na sua lógica de explicação, tem o seu valor, lógico, mas ainda deixa a desejar para alguns mais céticos, ainda não é uma resposta completa, não é totalmente convincente. Então, existe um outro videozinho que eu vou passar agora, que é do design inteligente. Foi uma reportagem feita pelo Domingo Espetacular, que fala de um grupo de cientistas que defendem e pesquisam aspectos do design inteligente. Esse vídeo mostra como existe, através de evidências, que existe uma inteligência por trás dessa beleza toda, por trás dessa complexidade e dessa inteligência suprema, e que aí sim a comprovação da existência de Deus. Dá uma olhada. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto?
Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco, essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. O número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Parthenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. we cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos.
Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Pois é, bem legal, né? Então, agora a gente vai ver o item 3 do livro 1, do primeiro capítulo, tem por título Atributos da Divindade. Eu selecionei aqui as perguntas 10 e 13 aqui para a gente poder dar uma olhada. Na pergunta 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta, não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. E a pergunta 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E a resposta vem no seguinte sentido: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em um grau supremo, pois, se tivesse uma de menos, ou que não fosse um grau infinito, não seria superior a tudo. E, por conseguinte, não seria Deus.
Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Consequência, né? Porque se Deus criou todas as coisas, criou todas as situações, criou o universo inteiro, querer colocar Deus dentro de uma caixa, querer limitar Deus diante de algumas características, é diminuir muito o seu conceito. A gente não consegue conceber ainda o grau de magnitude, o grau de supremacia, de sabedoria, de misericórdia, de amor, porque a gente ainda tenta entender sobre os nossos aspectos. É como se a gente estivesse pedindo para uma criança de 3 anos de idade explicar para a gente como é que funciona a televisão. Não é possível. Você não tem conhecimento suficiente para poder definir uma coisa que está acima do dimensionável. Quanto mais a gente estuda, e se você estuda para o passado, você começa a perceber e entender que as linguagens inicialmente eram com um vocabulário muito menor, com uma limitação muito grande em termos das palavras que expressavam certos sentidos, porque também os sentimentos eram menos elaborados, menos complexos. Então, à medida que a evolução, que a cultura vai evoluindo, nós aumentamos o nosso vocabulário, porque começa a ter uma graduação muito maior em relação a pequenas nuances de uma coisa e outra, separando uma coisa de outra. E se a gente ainda é imperfeito, porque a gente está em caminho de evolução, a gente não consegue definir Deus. E possivelmente nunca conseguirá, na medida em que Deus estará sempre muito longe ainda da nossa concepção. A gente consegue perceber que Deus existe. E a gente consegue entender que existe uma inteligência superior que está acima da nossa capacidade e que organiza e construiu todas as coisas. E tem 4, panteísmo. E propositadamente eu queria trazer esse aspecto para a gente. E aí, nesse item tem a pergunta 14, que diz assim: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, resultantes de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? E a resposta: se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. E não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é essencial. Acredite que vos digo, e não queirais ir além. Não vos percais no labirinto e não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade não sabereis. Então, de novo, a questão da limitação. Querer limitar a Deus em aspectos que a gente tenta entender, seja por toda a sua criação, você consegue olhar para toda a criação e entender e dizer, nossa, Deus criou isso. Ok, mas não podemos limitar Deus à criação. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que o nosso planeta, por exemplo, tem uma constituição de atmosfera diferente, que permite a vida de uma maneira diferente. O que quer dizer que possivelmente a vida em outros planetas que tem uma concepção e uma estrutura diferente deve ter uma vida de maneira diferente. A gente não pode simplesmente limitar a concepção de Deus aos nossos aspectos. Especificamente nesse critério do panteísmo, volta muito naquela questão inicial, que é a questão da concepção de vários deuses. É normal, de novo, com a concepção da nossa limitação de inteligência e da época da qual a gente está, que a gente tente entender e categorizar e separar Deus para poder entender. Então, muitas das culturas orientais trazem um pouco dessa característica. Você segmenta para você poder fazer entender. E aí, tem um videozinho que eu separei para a gente ver, que é um pouco da concepção divina, e não de Deus especificamente da maneira como a gente entende, mas é interessante porque você tem um olhar de uma outra filosofia, né? Porque se você perguntar, eles não acreditam em Deus da maneira Deus como sendo a personalidade única que criou e comanda e fica lá com a batuta comandando todo o universo. É uma concepção de maneira diferente, mas bastante rica e bastante coerente com esse aspecto da criação que a gente vê no Livro dos Espíritos. Então, vejam aí. Brahma é uma divindade que representa a força criadora do universo. Ele faz parte da Trimurti, a grande trindade hindu, ao lado de Shiva e Vishnu. Brahma representa a criação, Vishnu a preservação e Shiva a destruição. Brahma é o senhor do tempo, e um dia para o Deus dura 4.320 milhões de anos para um mortal. No início dos tempos, ele criou Saravasti,
a bela deusa do conhecimento superior, que se tornaria sua consorte e ao seu lado participaria da criação do universo. Cada ser vivo se originou de Brahma. O Deus é representado tendo 4 cabeças, e cada uma delas recita um dos 4 Vedas, que são escrituras sagradas para o hinduísmo, e cada uma das cabeças está olhando para uma direção. Inicialmente, ele tinha uma 5ª cabeça, mas esta foi arrancada por Shiva, pois esta cabeça ousou insultar o Deus da destruição. O Deus também tem 4 braços. Em um dos braços, ele segura um rosário, que simboliza o ciclo de tempo que o universo se move. Em outra de suas mãos, ele segura um livro, que simboliza o conhecimento. Em sua 3ª mão, ele segura um pote de água benta, que simboliza a energia cósmica. Na sua última mão, ele segura uma flor de lótus, símbolo da natureza e da essência da vida. Então, como a gente pode notar aí, e é interessante que a gente vai usar mais tarde alguns desses conceitos que estão nesse vídeo, porque quando você pensa nesses 3 aspectos da divindade, ali não são 3 figuras, porque são figuras mitológicas, no entendimento como o hinduísmo via isso há muito tempo atrás, e como entende até hoje, mas que são extremamente coerentes em relação ao aspecto dessas definições de Deus, na medida em que a gente entende que é alguma coisa que a gente tenta tangibilizar, mas que é o intangível. Por isso, às vezes, parece tão maluco, tão doido de se entender. Mas, nas suas características, nos seus conceitos mais profundos, a gente consegue entender ali como é que a humanidade vai tentando traduzir a figura de Deus, vai tentando entender Deus e dar uma concepção. O homem nasceu desde sempre com essa capacidade no íntimo de se referenciar ao divino, ao infinito, a essa questão de alguma coisa ou alguém, como se tenta colocar, que seja o responsável pela organização das coisas, né? Então nós temos uma incapacidade muito grande de ainda definir Deus. O importante é que a gente perceba que Deus existe, seja ele que nome você dê, em que cultura que você tenha, qual é a concepção que você faça dele, que atributos que você consegue perceber, mas que a gente consiga entender. O universo não é completamente explicado sem a presença de Deus, assim já dizia Albert Einstein. Para terminar, tem mais um link que eu coloquei no canal, de um filme feito há algum tempo atrás, chama Deus Não Está Morto. Está o link aí. É uma discussão bastante interessante de um professor de uma universidade que tenta convencer os seus alunos de que Deus não existe. Deus nunca existiu e não faz sentido da existência de Deus. Até a próxima.